Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa primeira aula de eletrônica básica. Nessa disciplina a gente vai conhecer os principais componentes da eletrônica, né, os componentes mais simples, como o capacitor, transformador, indutor e alguns outros componentes. Primeiro a gente vai fazer uma pequena revisão sobre notação científica. O que é notação científica? É uma forma de expressar números muito grandes ou muito pequenos, né? Então, um número muito grande, como 1 milhão, por exemplo, se você tiver que, toda vez que você for escrever 1 milhão, você tiver que escrever todos os zeros e tal, dá muito trabalho. Então, é uma forma de você representar isso de forma mais rápida e simples, né? Então, a notação científica consiste em utilizar números multiplicados por uma base 10 elevado a um expoente. O que é isso? Então, imaginemos o seguinte, vamos imaginar o número 1000, né? O 1000, eu posso dizer que ele é 1 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, né? Se a gente for fazer na calculadora, 1 vezes 10 ao cubo é 1000. Então, eu poderia escrever 1000 como 1 vezes 10 ao cubo. Ou números pequenos também, como eu falei, como 0,001, que é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Se você fizer 10 elevado a menos 3, você vai ter o número 0,001. Isso multiplicado por 1 fica muito mais fácil de representar assim. Esses são exemplos simples. Vamos ver alguns outros exemplos aqui um pouco mais complexos. Por exemplo, se eu tiver 4.700, por exemplo, como é que eu posso representar isso aqui por um número x, né? Vezes 10 elevado a alguma coisa aqui. 10 elevado a um y aqui, vamos dizer, né? Então, a coisa aqui, ela é até simples, gente. Quando você vai trabalhar com expoentes positivos, você simplesmente conta a quantidade de números que você vai suprimir aqui. Ou seja, nesse caso, vamos lá, 4.700, eu tô com a vírgula aqui, né? Porque é 4.700,0000 infinito. Então, cada vez que eu pegar essa vírgula e andar uma casa aqui para a esquerda, eu vou adicionar um aqui nesse meu expoente. Ou seja, isso aqui vai ser igual a alguma coisa, né? Vezes 10 elevado a alguma coisa aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou jogar para cá, ó. Certo? Ou seja, eu vou suprimir esse zero. Então, nesse caso, eu vou ter 470 vezes 10 elevado à primeira. Perceberam? Então, se eu pegar essa vírgula e jogar para cá, né, eu suprimir um zero, eu elevo aqui a primeira. O que isso aqui está dando? 470 vezes 10 a primeira. 10 a primeira é 10. 470 vezes 10, 4.700. Certo? Mas eu posso continuar, né? Eu posso continuar essa mesma lógica. Não preciso parar aqui. Então vamos ver aqui como é que ficaria. Então vamos dizer que eu vim uma casa aqui, né? Para a direita, para a esquerda, aliás, desculpa. Vou continuar vindo. Vou vir mais uma casa. Nesse caso, ficaria... Eu andei duas vezes com a vírgula para cá, né? Então ficaria 10 elevado à segunda. Ou seja, 47 vezes 10 elevado à segunda. 10 elevado à segunda é igual a 100, que é 10 vezes 10, certo? Então, 470 vezes 100 é igual a 4.700. Perceberam como é simples? Tá? E essa lógica eu posso ainda continuar ela se eu quiser. Mas, né? Eu posso, por exemplo, só apagar aqui. Eu posso, por exemplo, andar com essa vírgula de novo. Aqui mais uma casa. E escrever
que isso daqui é 4,7. Aí eu andei 1, 2, 3 casas, né? Vezes 10 ao cubo. Entendeu? Então isso daqui é a forma de fazer a notação científica, né? Quando você vai diminuir um número que está muito grande, né? Agora, quando você tem, por exemplo, 0,001, por exemplo, vamos dizer 0,007, né? Por exemplo, isso aqui é igual, vai ser igual a um número qualquer, né? Vezes 10 elevado a um expoente aqui, né? Y. Então vamos ver como é que é isso. Nesse caso, aquela regra de andar com a vírgula, ela é igual. Só que nesse caso, eu vou andar com a vírgula para cá, né? Para a direita. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu faço da seguinte forma: 0,007 é igual a alguma coisa, né? Vezes 10 elevado a alguma coisa aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou andar uma casa para cá, certo? Isso vai ser 0, peraí, deixa eu mudar pra ter mais espaço aqui, só um segundinho. Vezes 10 elevado a alguma coisa, né? Bom, então eu vou pegar essa vírgula e andar uma casa para cá, né? Ela estava aqui e vai ficar aqui, certo? Então 0,07 vezes 10. Aí eu vou elevar esse carinha aqui, como andei com a vírgula uma casa para a direita, eu vou elevar esse cara aqui a menos 1. Perceberam? Então, no caso do número ser muito pequeno, depois da vírgula, cada casa que eu andar para a direita, para diminuir a quantidade de zeros aqui depois da vírgula, eu vou elevar a menos 1. Eu vou subtrair 1 do expoente, né? Então, a gente pode continuar com um outro exemplo, certo? Vamos dizer que essa vírgula já não vai mais estar aqui. Então, vou jogar, por exemplo, vou andar mais uma casa para cá, certo? Vou andar duas casas agora para cá, tá? Então, isso vai ficar 0,7 vezes 10. Eu andei quantas casas? Uma, duas. Então, a menos 2. Entendeu? Então, de certa forma, é até simples, tá? Vamos lá, vamos deixar ele o melhor possível agora. Eu vou andar mais uma casa aqui, ó. Vou deixar a vírgula depois do 7 ainda. Pra quê? Pra eu ter um número inteiro. Pra eu não ter um 0, alguma coisa, né? É sempre melhor. Aí o que eu vou fazer aqui então? Andei uma, duas, três casas, né? Então eu vou ter só o 7, não vou ter mais 0, alguma coisa, vou ter só o 7. E como andei três casas, isso aqui vai ficar menos 3. Percebem? Então essa é a forma mais simples de fazer a notação científica, tá? Você conta a quantidade de casas que você está andando. Se você andou aqui para a esquerda, você vai colocar, vai somar mais um aqui no expoente do vezes 10. Se você está andando para a direita, né, como é o caso aqui do último exemplo, a gente vai subtrair um do expoente, tá? Vezes 10 a menos 3 no caso, tá? Agora, a notação, a gente trabalha com a notação científica, algumas pessoas chamam isso de notação de engenharia, tá? Mas a gente trabalha com essa notação da seguinte forma: quando eu tenho um expoente 3, né, vezes 10 a terceira, né, vezes 10 ao cubo, eu chamo esse número de k. O que que é isso? Nesse caso aqui, ó, do primeiro exemplo, por exemplo, né, desse primeiro exemplo aqui, do 4.700. Quando eu tenho 4,7 vezes 10 ao cubo, eu substituo esse 10 ao cubo pelo k. Então aqui eu digo que eu tenho 4,7
quilo, certo? E aí eu posso ter uma unidade aqui qualquer, como o ohm, por exemplo, que é a unidade de medida da resistência. Eu posso ter, por exemplo, o Faraday, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a unidade de medida de capacitância. Eu posso ter qualquer outra medida aqui, por exemplo, posso ter 4,7 quilogramas, né? Então, quando a gente tem o quilo, ele quer dizer que é aquele número que está vindo vezes 10 ao cubo, né? Tá? Então, a notação científica ela se resume a isso, tá? Ela não é muito mais do que isso, tá, gente? Isso daqui, pessoal, é prática. Então, vocês têm que pegar os exercícios propostos na apostila, tá? Dá uma olhada, começa a ver e praticar. Façam os exercícios, tá? Isso aqui sempre é prática. Bom, continuando, nós temos outras notações. Então, quando você tem expoentes 10 a sexta, você tem o mega, 10 a nona, giga, 10 a décima segunda, tera. E aí isso vale para os expoentes negativos também. Quando eu tenho 10 a menos 3 é o mili, 10 a menos 6 é o micro, 10 a menos 9 nano, 10 a menos 12 pico, tá? Então, isso daqui é a forma mais comum da gente ver em eletrônica. É muito comum a gente ver, por exemplo, um resistor de 1 kilo ohm, por exemplo, ou 10 kilo ohm, certo? Isso aqui seria 1000 ohms. Isso aqui seria 10.000 ohms, tá? E o negativo também, tá? O negativo também é muito comum. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, capacitores de 1 micro, que é esse uzinho aqui, Faraday. Isso é o que? É 0,0000001. É um Faraday, né? 1 microfarad, tá? Então é muito comum a gente ver esse tipo de valor na eletrônica, tá? Então a gente tem que se acostumar com esse tipo de notação, porque quando você for trabalhar, normalmente é assim que a gente vai encontrar os valores. Você tem que saber o que é isso aqui, porque senão você vê aquele K, por exemplo, você vê o K lá, você não sabe nem o que é, né? Aí é complicado, você está procurando um resistor de 1000 ohms, você não sabe o que é 1 kΩ. Você tem que se acostumar com esse tipo de notação, tá? Os positivos é muito comum na informática. Então, quem lida com informática, né, é muito comum você ver 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. Isso é algo até. O terabyte nem tanto que é um pouco maior, mas já temos aí HDs externos, por exemplo, de 1, 2 terabytes. É muito comum, tá? Mas os menores é melhor praticar um pouco porque ele é comum mais na eletrônica mesmo, tá?